Opa, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida aí. E hoje o estudo de hoje vai falar sobre uma besta que sobe do mar, né? A besta que sobe do mar, que é representada aqui no capítulo 13 do Apocalipse, que fala de duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. E o versículo 1 está dizendo o seguinte: Depois vi um monstro que subia do mar, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias, escrito nas cabeças. Ok, aqui está se falando de um monstro, em outra linguagem fala de uma besta, né? Que subia do mar. Mar, em profecia, conforme está escrito lá em Apocalipse 17, verso 15, mar representa água representa, significa povos, nações, multidões, né? Línguas. É isso aí que quer dizer, mar quer dizer isso, povos, nações, multidões. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. Bom, essa besta que nós estamos vendo aqui representa um poder que surge do meio das nações, dos povos, multidões, né? E tinham 10 chifres. E esses 10 chifres tinham coroas no final dos chifres. Essas coroas, que significa que são 10 reinos e 10 reis. Esta profecia dos 10 chifres representam, lá no livro de Daniel, capítulo 2, quando Deus fala ali, do capítulo 2 tem a estátua, né, cabeça de ouro, peito e braço de prata, tórax de bronze, as pernas de ferros, os pés, né, e os dedos de ferro e barro, né, e uma pedra que é lançada sem auxílio de mão, que atinge os 10 dedos da estátua. Essa pedra representa o reino de Deus, que é Cristo, que é um reino eterno que será para sempre, que esse reino vai destruir todos os outros reinos que surgiram até agora. Então, esses 10 chifres, segundo o livro de Daniel, representando aqui em Daniel 4, Daniel 7, né? Daniel 7, verso 7, que vai falar do quarto animal. Esse quarto animal, o qual Daniel está se referindo, que tem 10 chifres, né? Daniel 7, verso 7, fala aqui: O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com ele despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinham 10 chifres. Ou seja, aqui Daniel está falando do quarto animal, que se refere a Roma, que era diferente dos outros impérios. Os outros impérios eram apenas civis, né? Mas esse quarto animal, ele é civil e religioso, que despedaçava suas vítimas. Ou seja, é um império que surgiu, que não tem ninguém aqui na Terra para destruir esse império. Desde quando surgiu, que ninguém conseguiu derrotar esse império. E esse quarto animal, Daniel está falando aqui que ele tem 10 chifres, né? E esses 10 chifres representam os 10 reinos que serão formados no tempo do fim, que está sendo informado lá no livro de Apocalipse 17, 12 e 13. Ali vem falando desses 10 chifres, que são 10 reinos que serão formados no tempo do fim. E nós estamos vendo isso aí na encíclica papal do Papa Francisco, né? Que ele está usando aí a plataforma Laudato Si, né? Representando ali a ONU, né? Sobre a COP28. Isso é um projeto da ONU, porque eles querem montar um governo mundial. Então, está sendo montado tudo isso aí, está sendo trabalhado para formar as 10 supernações. E nós sabemos que a besta da terra, que é o segundo animal, né?
aqui do capítulo 11, capítulo 13, verso 11 em diante, está falando da besta da terra. Então ela que vai formar ali, ela que é a imagem da besta, que vai formar a imagem da besta. Mas é um assunto mais para frente, o assunto da besta da terra. Tá? Então vemos aqui que esses 10 chifres representam 10 reinos. E fala também que esse quarto animal tem 7 cabeças, e nas suas cabeças nomes de blasfêmias. Então aqui representam os 7 últimos papas, que nome de blasfêmias são 7 cabeças, né? E tem nome de blasfêmias. E blasfêmias são aqueles que querem se colocar no lugar de Deus. Está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, que fala que é o homem do pecado, né? Que representa aí, que quer se colocar no lugar de Deus, o homem do pecado, que é o Papa. Está muito claro aí no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Então, essas blasfêmias na cabeça, nessas 7 cabeças, representam isso. Alguém querendo se colocar no lugar de Deus. E esse alguém é um poder antagônico, um poder humano que se levanta contra Deus. Agora, por trás desse poder humano, existe um poder sobrenatural, para ele estar com essa fama, com esse poder todo. Então vamos ver aqui, vamos entender o versículo 1. Depois vi um monstro que subia do mar. Mar significa povo, nação, multidões, né? Uma besta que surge das nações, né? Que surge das nações, um poder que surge das nações, né? Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Os 10 chifres são 10 reinos que serão formados no tempo do fim, que já está acontecendo isso nos nossos dias, e também 7 cabeças. Essas 7 cabeças representam os 7 últimos papas, né? Está sendo colocado lá no livro de Apocalipse 17, verso 9. Dá para entender claramente isso aí. Agora o verso 2. O verso 2. O monstro que vi parecia um leopardo, e os seus pés eram como de um urso, e a sua boca era como de um leão. E ao monstro o dragão deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Ou seja, aqui está se falando do quarto animal que herdou dos outros impérios, porque aqui vem colocando leopardo, urso e leão, não é isso? Aqui é o contrário, porque lá no capítulo 7 é colocado lá o leão representando Babilônia, o urso representando o Império Persa, Medo-Pérsia, e o leopardo representando a Grécia. Mas eles reverteram aqui. Então vamos colocar assim, o leão representa quem? Babilônia. E o que foi que esse quarto animal herdou do primeiro império lá, a Babilônia? O orgulho e o ateísmo. No segundo império, o leão, o urso, que representa o império Medo-Pérsia, ele herdaram o que de lá desse império? Adoração ao sol. Porque no império persa tinha uma tribo chamada Mitraísmo que adorava o sol. E o romanismo adora o sol. Adora o sol. O dia Sunday, em inglês, significa dia do sol, né? O romanismo adora o sol. Nimrod, né? E Tamuz, que é o filho do sol, e Nimrod é o deus sol. Então eles adoram essas coisas aí. E está falando do leopardo. Foi que ele herdou do leopardo que representa a Grécia? Os ídolos, a idolatria, né? O deus menor, o deus maior, e o deus maior, que é o panteão. Então eles herdaram tudo isso desses outros impérios aí. E o quarto animal, que é representado aqui em Apocalipse 17, verso 5, como a mãe das meretrizes. A mãe das meretrizes. Ou seja, tudo que não presta, ela arrecadou tudinho para si. E a mãe das meretrizes representa as religiões, né? Não as religiões cristãs, né? Apostatadas. Então, são tudo dirigidas ali por Roma. Só que, tem falando aqui no verso 2, que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta do mar. Quando foi que aconteceu isso? Isso ocorreu no ano 533, diante do imperador Justiniano, que ele quis formar um governo mundial e colocou o bispo de Roma, que é o Papa,
como cabeça geral de todas as igrejas cristãs. Para o Papa, igreja só existe uma, que é Roma. As outras igrejas, eles chamam de comunidades eclesiásticas. Igreja, para ele, só existe uma, que é Roma. Então, ele quis montar um governo mundial. Em 533, Justiniano confirmou o Papa como cabeça geral. Isso foi em 533. Começou ali uma batalha, né, que tinham 10 impérios, né, romanos ali, que foram dominados por Roma. Só que 3 delas não aceitaram o domínio do Roma. Não aceitaram. E começou uma batalha, que foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E ambas as 3 foram vencidas por Roma. Porque conforme está escrito em Daniel 7, verso 7, ninguém consegue vencer esse poder. Ninguém aqui na Terra, não tem poder nenhum aqui na Terra para derrotar esse quarto animal. Até hoje está reinando. Então vamos para o verso 3. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Bom, vamos entender aqui o verso 3. O verso 3 está falando da ferida mortal. Mas no verso 3 também vem falando da recuperação, da cura dessa ferida mortal. No mesmo versículo, fala da ferida e fala da cura. Essa ferida aconteceu exatamente no ano de 1798, quando caiu o poder papal. Quando na Revolução Francesa, ali em 1798, Napoleão Bonaparte deu ordem ao seu general Berthier, que foi na Itália, em Roma, e prendeu o Papa Pio VI, levando para Valência, na França, e ali ele ficou preso por 2 anos e morreu ali aos 82 anos. Então isso foi o golpe mortal que ocorreu em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Agora vem falando também, o verso 3, da recuperação. E quando foi que começou essa recuperação dessa ferida mortal? Porque essa ferida mortal, uma das cabeças foi golpeada de morte. Essa cabeça representa o Papa, um dos papas, que era o Pio VI. Então a recuperação desse poder começou exatamente em 1929. Em 1929, no Tratado de Latrão, entre Pietro Gasparri e Benito Mussolini, que era o representante da Itália, e Pietro Gasparri, o representante da Santa Sé. Foi um terreno doado pelo rei de Franco, Pepino, que ficou em disputa ali. E no final ficou decidido que esse terreno ficaria com a Santa Sé, que hoje é representado pelo Estado do Vaticano, né? Está lá formado o menor país do mundo, mas é o país mais poderoso do mundo, que tem sua bandeira, seu banco, né? Tem reis, né? A partir dessa data aí, os papas passou a ser reis. Por isso que tem falando lá em Apocalipse 17, verso 9, os 7 papas. Os 7 reis, que são os 7 papas. Então, nós paramos aqui no verso 3. Começou ali a ferida e começou agora a cura. Tá? Não está recuperado, mas já tem o início da cura. E o verso 4 está falando o seguinte: todos adorarão o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Quem é tão forte como o monstro e quem pode lutar contra ele? Por quê? Esse monstro aqui representa a besta do mar. Essa autoridade, esse poder dele, nós vimos aqui no verso 2, que o dragão deu. O dragão é Satanás, né? Apocalipse 12, verso 3, que ele deu seu trono, seu poder e grande autoridade a essa besta. Então essa besta do mar tem muito poder, tem uma autoridade muito grande. Aí vem a pergunta aqui: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Porque aqui é uma luta sobrenatural, é espiritual. Homem nenhum consegue vencer esse poder aqui não. Só quem pode derrotar esse poder aqui é o Senhor Jesus Cristo. Isso está em Apocalipse 19, verso 20, que fala que na volta de Jesus, o monstro e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. O monstro aqui é Roma, é a besta que sobe do mar. E o falso profeta representa a segunda besta, a besta da terra, que são os Estados Unidos. Ok?
Então quem é que pode lutar com esse poder? Somente Jesus. E os 144 mil, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que está escrito aqui em Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 14. Verso 14, deixa eu ver aqui. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá. Deixa eu ver. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Ou seja, aqui são os 144 mil. No tempo do fim, não existirá mais igreja aberta. Quando sair o decreto dominical, não existirá mais igreja aberta. Então, quem vai lutar contra esse poder aqui é Jesus Cristo e aquele que tem o nome escrito no livro da vida, aqueles que guardam os mandamentos, que são representados no final dos tempos pelos 144 mil. Não é mais igreja, não tem igreja, não vai ter mais nenhuma igreja aberta. Então, quem vai lutar aqui são os 144 mil pelo poder do Espírito Santo. Ok. Todos adorarão o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. O verso 4 está falando isso. Está falando que todos adorarão o dragão. Todos adorarão, deixa eu ver o verso 4, todos adorarão o dragão. Todos os reinos da terra se curvam perante lá o Vaticano, perante o Papa. Todos os governos se dirigem a esse poder. Todos, porque é um poder sobrenatural que domina os reis da terra. E todos se curvam perante este poder. Então, o único que não se curva diante desse poder são os 144 mil no tempo do fim. Agora, foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. O verso 5 está dizendo, foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias. Esse verso 5 está se falando aqui quando a formação dos 10 reinos forem formadas, todos os 10 reis vai dar essa autoridade ao rei de Roma. E ele vai se tornar aqui um governo mundial. Vai se tornar um governo mundial que vai durar 42 meses. Mas deixa eu mostrar aqui em Apocalipse 17, 13, mostrando aqui que os 10 reis dão seu poder à besta do mar. Apocalipse 17, 13 diz o seguinte, esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Quando as 10 supernações estiverem formadas, os 10 chifres do quarto animal representam as 10 supernações, eles vão dar o seu poder, a sua autoridade ao monstro, ou seja, ao rei de Roma. É aqui que ele forma agora o governo mundial. Está formado aqui, estabelecido o decreto dominical e o seu domínio mundial. Agora vem falando que esse domínio está falando aqui de 42 meses. Um ano tem 12 meses. 3 anos dá 36 meses. A metade de um ano é 6 meses. Então formam aqui 42 meses. 42 meses que é formado significa 1.260 dias, literal. Porque o contexto aqui é o tempo do fim. Aqui está se falando da última supremacia papal. Aqui não está falando da supremacia papal da Idade Média. O contexto aqui do capítulo 13 é a recuperação da ferida mortal. Então isso aqui não está se falando lá da Idade Média. Isso aqui está se falando do tempo do fim. Está falando dos nossos dias, que é o que está acontecendo aí. O Papa Francisco, montando aí pela COP 28, né, a formação dos 10 chifres, dos 10 reinos. Né? Então, esse contexto aqui do Apocalipse 13 está se referindo aqui ao contexto aqui, ao tempo do fim. E no tempo do fim, nós sabemos que não existe profecias proféticas. Nós sabemos disso. Né? Segundo o comentário bíblico adventista, volume 7, página 971, que diz que a última profecia profética aconteceu em 1844, se referindo ali às 2.300 tardes e manhãs. E também a palavra de Deus confirma isso no livro de Mateus 24, verso 22, que diz que no tempo do fim, Deus abreviará
as profecias finais. São todas abreviadas. Então está muito claro na palavra do Senhor. Então o contexto aqui é o tempo do fim. Então os 42 meses aqui são 1.260 dias literal. 3 anos e meio. É o tempo que vai durar o tempo do decreto dominical. Tá? Agora, verso 6. Verso 6. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos que vivem no céu. Ele começou a blasfemar contra Deus, né? O verso 6 é um poder antagônico, é um poder sobre-humano que se levanta contra Deus. Agora, ele começou a blasfemar. Quando fala blasfemar aqui, está se referindo a alguém que está querendo ocupar o lugar de Deus. E nós sabemos, né, que segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, isso aqui é o filho do pecado. O filho do pecado é o Papa. Então, blasfêmia, alguém quer se colocar no lugar de Deus, é uma blasfêmia. Então, está se referindo aqui ao Papa. Tá? Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Ele é contra Deus, ele é contra os filhos de Deus, ele é contra a lei de Deus, ele é contra tudo. É um poder blasfemo, é um poder antagônico que é dirigido, esse poder humano é dirigido pelo dragão. Aqui é um poder sobrenatural, é um poder espiritual. Por isso essa ousadia toda. E nós vemos isso aqui no verso 2, Apocalipse 13, verso 2, que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Então quem está por trás desse governo mundial, na verdade é Satanás, é o dragão. Apocalipse 12, verso 3, fala do dragão. E Apocalipse 13, verso 2, está falando que esse dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta do mar. Que esse quarto animal representa Roma, os 10 chifres representam os 10 reinos, que os 10 reis dão seu poder à besta do mar, que é o rei de Roma. Ele fica com toda a autoridade e se levantando contra todos, porque é dirigido por um poder sobrenatural, que é o poder do dragão por trás. Por isso essa ousadia toda. Tá? Mas isso aí não é nada para Jesus. Jesus já venceu essa batalha. Está só esperando o tempo da profecia se cumprir. Mas isso aí já está vencido pelo Senhor. Vamos lá para o verso 7. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Aqui está se falando, no verso 7, foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Olha só, ele vai lutar contra o povo de Deus e vai vencer o povo de Deus. Muita gente deu um verso desse e fica sem entender. Na verdade, irmão, ele vai vencer aqui, na verdade, nesse período aqui do verso 7, quando a formação do decreto dominical for formado, estiver formado, eles vão exigir que todos obedeçam o dia espúrio, o decreto dominical, o domingo, como um dia de adoração. E nós sabemos que Apocalipse 17, 14, fala que Jesus vai vencer esse poder e todos aqueles que são fiéis a Jesus. Só que aqui está se referindo que haverá perseguição quando sair esse decreto aí. E alguns vão morrerem, alguns dos filhos de Deus vão morrerem para testemunharem de Jesus e o seu sangue será como semente. E uma multidão de pessoas vão se converter a Jesus através desses testemunhos. Aqui está se falando daquela profecia do quinto selo, que fala a profecia dos mártires, que o número dos mártires vão se completar no tempo do fim. Apocalipse 6, verso 10 e verso 11, fala que o número dos conservos de Deus vão se completar ali, quando surgir o pequeno tempo de angústia, que é um período antes do fechamento da porta da graça. Haverá um pequeno tempo de angústia, que é esse período aqui, onde haverá perseguição, e alguns dos servos de Deus vão perecer ali, vão perder a sua vida, vão entregar a sua vida a Jesus, por amor a Jesus, por amor à lei de Deus, e eles não vão renunciar, porque vai exigir que ele renuncie Jesus, renuncie à lei de Deus, e essas pessoas fiéis, tomadas pelo Espírito Santo, vão morrerem ali, alguns deles vão morrer.
Por isso essa expressão aqui, foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Aqui está se falando da perseguição, pequeno tempo de angústia, né? E onde haverá perseguição, e o número dos mártires vão se completar ali, em Apocalipse 6, verso 10 e 11, está confirmando isso. Então, verso 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que deste antes da criação do mundo. Tem um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. Ou seja, o verso 8 está falando que todos vão se entregar, vão adorar esse dragão. Todas as nações, todas as pessoas na terra, menos os que têm o nome escrito no livro da vida. Verso 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escute bem isto. Verso 10. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto, será morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então, alguns, nesse período, pequeno tempo de angústia, que haverá nesse período de decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça, alguns vão ser presos. Está falando aqui a palavra do Senhor. E alguns vão ser mortos. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, não renuncia ao reino de Deus, não renuncia a Jesus, não renuncia a palavra de Deus. E o poder alguns vai ser derramado ali o sangue. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui no verso 10, que isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então, irmão, depois de conhecer a palavra de Deus, o reino de Deus apresentando aí a eternidade para nós, e antes de Jesus voltar, a profecia está mostrando aqui que haverá essa perseguição, haverá essa luta, haverá essa guerra. Mas os que estão selados com Jesus não vai ter medo da morte não, viu? Nem a prisão, porque estão selados pelo poder do Espírito Santo. E ninguém é maluco de trocar o reino do céu, a eternidade, por causa de um medo aqui, que vai ter um sofrimento, ninguém quer morrer também. Mas se chegar para qualquer um de nós, e de acordo com o que nós estudamos, aprendemos com Jesus, que está falando aqui que vai acontecer isso na palavra do Senhor, que lutemos para ser um desses candidatos fiéis a Jesus. Porque nem todos vão aguentar isso aqui, nem todos. Mas lutamos, mas não é para lutar naquele dia não. O preparo é agora. A preparação já vem sendo agora. Você está realmente obedecendo a lei de Deus? Os mandamentos de Deus? Os ensinamentos de Jesus? Está botando em prática hoje os ensinamentos de Jesus? Tudo que ele pede para obedecer? Realmente, não, seja sincero. Não, mas deixa na hora eu tomo a minha decisão lá. Não, na hora ninguém vai aguentar não. Isso aqui é um poder sobrenatural. E ninguém vai estar preparado assim de última hora. O preparo tem que ser agora. A chuva serôdia, quando for derramado, só vai ser derramado na vida daquele que vem se preparando. Não é naquela hora lá. O preparo acontece bem antes. Então aqui está um aviso de Deus. Lute para ser verdadeiro à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus. A Bíblia diz, meu povo perece por não examinar as Escrituras, por falta de conhecimento. Busque o conhecimento, peça a Deus. Tiago 1,5 fala isso. Peça a Deus. Então, se esforce, enfrente a luta que você estiver enfrentando hoje, mas seja fiel a Jesus. Poder sobrenatural pode acontecer na nossa vida, você pode cometer alguns vacilos, a gente pode cometer algumas falhas, acontece. Mas o justo se levanta, ele pode cair 7 vezes, mas ele se levanta, como diz lá o livro de Provérbios. O cair não é o problema. Todo mundo erra. O problema é não querer se levantar. Porque às vezes você cai, mas se levanta mais forte. Você aprende lições. E sua fé fica robusta. Você se levanta. Porque isso vai acontecer no livro de Daniel, capítulo 11, verso 32, fala isso. Que muitos vão se aliar a Roma, vão sair desse caminho por falta de fé. Vão fazer uma aliança com Roma, vai quebrar a aliança. Que sejamos fiéis a Jesus. Estou parando aqui só na besta do mar, porque o tempo não dá para falar da besta da terra, esse é um outro vídeo, eu faço depois. Que o Espírito Santo continue abençoando cada um de nós, fortalecendo nossa fé, porque será uma luta muito grande, mas nós não estamos sozinhos.
Lembre-se de Apocalipse 17, verso 14. Vá lá na Bíblia e medite lá. Porque nós estaremos com Jesus. Tanto Jesus como aqueles que guardam o mandamento de Deus serão os vencedores. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia a nossa fé e a nossa vida. E tome conta da nossa família. Oremos ao Senhor. Pai amado, santo e poderoso, maravilhoso é a tua palavra. Quando nós estudamos, ela traz uma clareza, um conhecimento maravilhoso. E abençoe o teu povo que vem estudar a tua palavra e ser fiel ao Senhor, ser fiéis ao Senhor, né? Cada um de nós lutamos nesse conflito, mas não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Nos capacita a obedecer a tua palavra, fazer os reparos, corrigir o que precisa ser corrigido e colocar nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Que o Espírito Santo tome conta de nós, da nossa família, e que nós ame a tua palavra, ame os teus ensinos, obedecer ao Senhor, fazer o que te agrada e levar esse conhecimento para as pessoas que aí fora estão perecendo. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos abençoe e continue conosco. São essas bênçãos que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.